casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos aqui falar daquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. E hoje nós temos um episódio super diferente, não é, Clá? Isso mesmo, Fê. Nós vamos fazer um resumo de toda a temporada. Isso aí, vamos conversar sobre tudo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente viveu ao longo desses 11 episódios. Conhecemos pessoas muito interessantes, com histórias de vidas muito diferentes e inspiradoras, né? Para mim foi muito importante, assim, eu aprendi muito. E você? Eu te confesso que a cada episódio gravado era um alívio, né? De conhecer uma pessoa mais a fundo e saber que estamos no mesmo barco, porque no final das contas, como a gente falou lá no início, a gente criou o podcast pensando nas nossas angústias, né? E como elas foram sendo um pouco dissipadas a cada conversa. Então, foi muito emocionante falar sobre isso. É verdade, foi uma válvula de escape, assim, para a pressão, né, que a gente carrega quando a gente migra, várias coisas acontecem, assim, muitas emoções, o choque cultural, e a cada episódio eu me sentia mais alimentada e mais, assim, feliz e relaxada de poder compartilhar e saber que isso acontece com todo mundo, né, e como que a gente pode transformar tudo isso em uma contribuição, numa coisa boa, né, e eu fiquei muito tocada também pelas inspirações que os convidados trouxeram. Pois é, as inspirações realmente, eu acho que essa foi uma expectativa que foi cumprida, porque cada inspiração fazia a gente relembrar um pouco da gente. Mesmo que a gente não conhecesse aquela música, né? É como se falasse um pouco da gente. Eu achei interessante, Fê, que outro dia eu estava conversando com uma de nossos ouvintes e ela falou, nossa, eu tô com uma música na cabeça, mas eu acho que eu ouvi no seu podcast. Ah, e eu falei, legal. nossa, que música que é? E ela cantou a música do meu episódio, que eu não vou cantar aqui, porque eu quero que quem não viu, vá lá assistir. É verdade, também E dá uma aí... olhada na playlist do Spotify, o link tá aqui na descrição do vídeo, que realmente não tem como não ouvir essa playlist e não se sentir assim, saudoso, conectado, sabe, assim, rever várias coisas, até a nossa história de vida, assim, né, porque a gente é o que a gente é hoje devido às experiências que a gente teve, né, o ambiente onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, e as coisas a cultura que a gente recebeu, né, então é muito, eu me sinto mais forte quando eu me conecto com tudo isso, assim, isso não é fechar portas para o novo, mas é saber de onde você veio, né, isso é bem bacana. Eu acho que a palavra-chave é acolhimento, né, eu acho que com as inspirações a gente se sentir um pouco acolhido mesmo, É verdade. E aqui, Clá, a gente tinha algumas perguntas meio assim que a gente sempre fazia para os convidados, né? Então a gente começava pela inspiração, né? Que era bem bacana, e na sequência a gente pedia para o convidado contar um pouquinho por que ele migrou, né? Qual que era a história dele antes. Que conclusão que a gente chegou a partir desses convidados que vieram aqui? Então, Fê, a gente percebeu que tem 3 pontos que fazem as pessoas imigrarem, que são o trabalho, amor e o estudo, né? São os 3 principais motivos que faz a pessoa imigrar. Sim, e dentro desses motivos, a gente percebeu que eles foram motivos fortes o suficiente para mover, né, toda essa energia, toda essa coragem que é preciso ter, né, para imigrar, para ir para um país novo, onde você não conhece nada, onde você tem pouca informação, enfim, viver todos os choques culturais e tudo mais. No final das contas, você sentiu, através desses convidados, né, que a gente conversou, que o objetivo foi atingido, que eles ficaram felizes com a decisão que eles tomaram? O que você sentiu?
Então, Fê, para responder essa pergunta, a gente tem que passar para o próximo tópico que a gente sempre questionava as pessoas, que eram sobre as expectativas, né? Ficou um pouco claro para mim que mesmo quando a gente não tem expectativa, alguma coisa cria um alerta, né? Então, às vezes a gente não dá o nome de expectativa, mas no fundo acaba sendo. Então, você cria algum objetivo, vamos colocar assim. Tira a palavra expectativa, você cria um objetivo e às vezes ele não é alcançado. É verdade. Teve um episódio que foi do Bruno, que ele falou uma coisa que ficou muito marcada, que é importante alinhar as expectativas, né, para imigrar. Por quê? Porque é realmente isso, assim, né? A gente tem uma ideia que é vendida, né? Assim, que de qualquer lugar, né? Tem os estereótipos, né? Dos países ou dos povos, enfim. Então, por mais que a gente tenha, hoje em dia a gente tem mais informação, porque a gente vai no YouTube, pesquisa antes e tal, mas nem sempre as pessoas são sinceras, né? Às vezes também as pessoas vão trazer aquilo que é bom e não vão falar sobre aquilo que não é tão bom, ou então não vão falar de sentimentos, né? Que é isso que o podcast tem esse propósito mesmo. Então, na maioria das pessoas que a gente conversou, elas tinham sim expectativas, algumas um pouco elevadas, né? Outras menos. Mas assim, eu senti que foi meio unânime assim de você alinhar, para você sofrer menos o choque da mudança, o choque da imigração, de você alinhar expectativas, porque problema tem em qualquer lugar, né? Assim, são só diferentes, né? Então, se a gente está passando por dificuldades no Brasil, algum tipo de problema lá e tal, que realmente é dolorido, mas isso não quer dizer que você indo para outro país você não vai ter, você vai ter, só que são diferentes, né? É exatamente isso que faz com que a gente tenha tantos momentos difíceis às vezes, porque você cria uma expectativa, a realidade é sempre diferente, né? É só quando a gente está imerso nela para a gente saber o que realmente acontece. Então não adianta as pessoas às vezes te darem dicas, que a gente recebe muita dica, que é muito legal, né? Tem muita dica que eu sigo, mas é diferente quando você vai seguir a dica, inclusive. Porque a pessoa que passou por aquilo, ela passou por uma razão. Você vai ter outra razão e você tem uma outra vida, você tem... tudo é diferente, as pessoas são diferentes, a forma de lidar é diferente. Então, bom, alinhar expectativas é um ponto para que os seus momentos difíceis sejam um pouco mais... amenizados. Fáceis, amenizados, isso. Não será fácil, mas será amenizado. Ai, desculpa. Sabe que falando de momentos difíceis, eu lembrei do Wendell falando quando o motorista de ônibus salvou a vida dele. Nossa, esse foi bem marcante para mim. E é engraçado, Fê, porque eu moro na mesma região, no mesmo estado que ele. Então, assim, eu vejo exatamente, sabe, no frio, no inverno, 4 horas da tarde praticamente, já escuro, você num lugar que você não conhece. Gente, vai assistir o episódio do Ender pra vocês entenderem o que a gente tá falando, porque realmente foi difícil, coitado. Mas que bom, né, que apareceu uma alma boa, como a gente fala aqui, o Minnesota Nice. Outra coisa que eu me lembrei também foi da Tatiana, falando sobre a conferência no México. Você lembra desse episódio? É engraçado, porque se você ouvir ela contando a história, você sente uma sensação tão boa, né, pelo que ela foi fazer no México, que a gente não vai dar spoiler, vai lá e escuta. Mas no final, como que aquilo mexeu com ela, né? É engraçado que às vezes a gente tem essa impressão, né? Que a pessoa tá passando, nossa, a pessoa tá trabalhando, tá plena, tá ganhando dinheiro, tá fazendo, tá tudo bem. Não, vai para entre 4 paredes com ela para você entender, né? O que tá passando. Porque nem sempre o que a gente vê é a realidade, ó. Vamos para a rede social e ver. Tanto que até a gente mesmo, né? A gente não quer postar coisa ruim. Então, isso é uma camada que é o que a gente está tentando trazer aqui no O de Casa, falar daquilo que ninguém fala, né? Muito interessante mesmo. E os fatos curiosos, hein? Essa parte foi a mais divertida, né? A gente riu muito. Ah, nossa, essa parte eu queria fazer um episódio só sobre isso.
Porque a gente que mora no lugar que neva, porque tem muita gente que mora em locais que não nevam ou não nevam tanto. O fato de você ter que tirar seus móveis da parte externa da casa e guardar, porque vai nevar e vai estragar. O que mais? Tirar a água dos canos, né? Da parte de fora. Tirar a água dos canos. Para não expandir, estragar o cano. O volante que volante aquece. que esquenta. O fato de você ter que se precaver e ter sempre uma comidinha e um cobertor dentro do carro, né? E o fax? O fax é famoso, né? O fax é famoso. As coisas que congelam mesmo dentro do carro, os líquidos, né? Congela. Você deixar uma água da noite pro dia, ela vai congelar. Nossa, é muita coisa, né? É chegar no restaurante e ter um garçom para te servir a bebida e outro para fazer o pedido. Às vezes, não sempre, mas às vezes tem. Via de regra, né? Não, e a conta já chega logo depois da comida. Ai, não tem jeito de você ficar tomando uma igual em Minas. Não. Não tem como, o que mais? Nossa, é muita coisa. Eu lembrei daquele da bicicleta, né? Que roubaram a bicicleta. Foi do Juan, né? Exato, o selim da bicicleta. Não foi nem a bicicleta, foi o selim. É verdade. Ai, gente, é muita coisa. É muita coisa. E aqui, a gente sempre pedia para o convidado falar sobre as reflexões que ele teve a partir desse processo de imigrar. Essa parte era bem bonita, né, assim, do episódio. Muito, porque a gente percebe, nossa, tanta minúcia, né, no dia a dia. Eu tô lembrando aqui de uma frase que eu repeti muito durante o episódio. É que quando a gente decide migrar para outro país, é como se a gente voltasse a ser criança, né? A gente tem que aprender tudo de novo. E por mais que a gente não queira, a gente de certa forma acaba deixando a vida lá no estágio que ela estava e começando do zero mesmo, né? Exatamente. E o quanto que você aprende sobre você mesmo, né? Assim, porque todo esse choque cultural provoca várias reflexões assim existenciais, né? E aí você aprende sobre você, sobre a sua cultura, sobre as diferenças, porque só quando a gente tem a oportunidade de ver uma sociedade se comportando de uma forma totalmente diferente que a sua, que você consegue perceber como você age, né? Porque aquilo que para você antes era natural, agora não é mais, né? Não é todo mundo. Eu vou dar um exemplo do sorvete, né? O meu filho teve dor de garganta tal, e teve que tomar antibiótico, e veio uma mensagem da escola falando assim, vai ter sorvete amanhã tal, né? Aí eu falei, é melhor ele não tomar o sorvete, porque ele tá tomando antibiótico. E a professora falou assim, então eu posso oferecer para ele picolé, em vez de sorvete. Aí eu fiquei, como assim, né? Pode oferecer picolé, né? Daí eu escrevi e falei, não, ele não gostaria que ele tomasse nada gelado, né? Aí ela escreveu assim, então é por causa disso, é por causa do gelado? E aí eu fiquei pensando, gente, porque aqui não tem essa relação de tomar gelado com dor de garganta. E que para nós é tão natural, sabe? Sim, aqui não é. Então, nessas pequenas coisas, você fala, gente, aí você revê essas crenças, né, que você tem, que você aprendeu. Será que é isso mesmo? Será que não é? Deixa eu pesquisar. Sabe? É muito, muito interessante isso. É interessante a gente ver a percepção das pessoas, né, sobre uma coisa que pra gente é tão óbvio, né? Mas é tão óbvio. Mas a vivência das pessoas é completamente diferente, né? Não é só o país, é tudo. É quando a gente percebe que aqui eu pelo menos sinto assim, você consegue identificar as estações do ano muito mais claramente, sabe? Porque tem eventos, por exemplo, na escola eles já fazem isso, né? Aqui a escola, você tem uma paralisação no inverno, uma paralisação na primavera, uma paralisação no outono e as férias de verão. Então, eu acho que até isso faz a gente entender o porquê de muita coisa, né?
É. Não, o meu filho fez uma pergunta interessante. Ele falou assim: depois do Natal e do Ano Novo, ele tá no quinto ano, né? Depois do Natal e do Ano Novo, eu vou continuar no quinto ano? Eu, fa- eu falei, vai, amor. Aí ele, mas por quê? Porque acabou o ano. Mas não tinha que mudar o ano, né? E eu falei, olha, tá vendo, né? Porque aqui é normal, é assim, o ano escolar ele vai de agosto a junho, né? E depois tem as férias, então assim, acaba o Natal, passa o Natal e o Ano Novo, você ainda tá no mesmo ano, no meio de uma coisa que estava acontecendo já. E isso para ele foi muito estranho, né? Não tá, e pra gente também é assim. Então, a gente, na nossa vivência, quando se acaba o ano, uma coisa nova começa em todas as áreas, né? Então, Exatamente. Por isso que, é, engraçado, você falando isso aí agora, eu percebo que o porquê daqui, pelo menos eu senti isso, não sei se as pessoas aqui sentem assim, mas eu senti que o Réveillon aqui não é tão celebrado, sabe? Quer dizer, a gente vê é, Nova York, tem outros lugares e tal, mas as pessoas que eu convivo, que eu conheço, não tem aquele negócio assim, ai, o Réveillon, fazer uma festa de virada do ano. Oi? Vai ser só mais um não. dia. Acho que é É, por isso, não tem, vamos né? pular sete ondas, fazer oferenda para Iemanjá, né? Vamos usar uma calcinha branca, vamos. Ô, Não Fê, tem, né? e aquelas coisas que a gente só fala pro o de casa, pros de casa. Ai, gente, essa é a melhor parte. Nossa, essa é a parte mais, deixa eu ver assim, mais profunda da nossa É, conversa, né? Não, não porque a mais profunda, tem uma que é mais. tem uma mais profunda, mas essa mas é porque eu acho que essa pergunta ela faz a gente descobrir algumas coisas, né? Que Exatamente. inclusive Revela. que inclusive é o fato mesmo de da gente às vezes esconder da gente mesma até sentimentos, né? Que a gente não quer falar nem pra gente mesma, mas que é muito É. comum entre todas as pessoas que decidem imigrar. Eu achei Uhum. que essa parte foi bem foi bem inspiradora mesmo, porque a gente também fica querendo se conectar com as pessoas e a gente se conecta com as pessoas tanto com as coisas boas quanto com as coisas não tão boas. Isso é fato. Quando você vê uma pessoa que passa por uma situação semelhante à sua, não é que você fala, graças a Deus, alguém também está passando por um momento ruim. Não é isso. Mas você fala, não sou a única. É, Então, essa isso parte dos ajuda. episódios, essa parte dos episódios para mim é uma parte bem significativa, sabe? E essa saudade, né, que a gente percebeu em cada um, assim, né? Às vezes ela fica escondidinha, porque a gente também precisa viver, né? A gente precisa Uhum. fazer as coisas acontecerem, né? A vida tá rolando, é bem o que acontece na dança circular, né? Tipo assim, a música não vai esperar você pegar o passo, você vai indo que uma hora você vai entrar, ela não para, né? Mas cada conversa a gente conseguia perceber essa saudade assim que mora no coração, né, de todo imigrante Sabe e uma que tá coisa tudo bem. É, sabe uma coisa que eu lembrei da Jordana falando que ela vem do Rio de Janeiro, né? Não precisamos falar mais nada, né? cidade maravilhosa. E que na época o marido dela falava: ai, eu fico com medo de você sentir falta da praia, né? Do mar. Gente, mas eu nem sou garota de Ipanema, nem gosto de praia. É, E ela fala: meu Deus, como eu senti falta da praia. né? É muito É engraçado isso. Tem verdade. coisas que a gente não tava. É por isso, né? A abundância de algumas coisas pra gente era tanta que você fala, nunca vou sentir falta disso, né? Então, É, eu também sou uma é, pessoa de Minas, que não tem praia, e hoje eu sinto muita falta de a praia. É muito louco, porque eu não ia com tanta frequência. Mas eu acho que talvez aham. é aquela energia, né? Aquela vibe. Ai, não sei, é alguma coisa que tem no Brasil mesmo, viu? É. Não, não dá para explicar, é mais de sentir, né? Assim, eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito, que eu sinto falta bastante e que eu também nas conversas percebi, é da simplicidade. Eu sinto
tanta falta dessa simplicidade, dessa espontaneidade, sabe, assim, dessa coisa de fazer uma piada de qualquer coisa, que é bem brasileiro, assim, né? Aqui eu não estou dizendo se é certo, se é errado, se é bom, se é melhor, não é essa a questão, né? A questão é um sentimento que vem de uma cultura na qual a gente cresceu nela, né? E que tem muitas coisas boas, e se não fosse assim, o Brasil não ia ser reconhecido também, os brasileiros tão bem recebidos no mundo todo, né? Por esse alto astral, né? Essa posição diante das dificuldades, de sempre nunca desistir, de sempre ir atrás, de estar sempre de bom humor, de ser acolhedor, de ter esse jogo de cintura, né, de sair das situações difíceis. Ah, mas só tem coisa boa? Claro que não, gente, nenhum lugar só tem coisa boa, mas assim, são coisas boas e a gente vai sentir saudade das coisas boas, né? A gente geralmente não sente saudades das coisas ruins, né? Mas assim, de olhar para isso, não com um olhar assim de tristeza, né, ou de lamentação, mas com um olhar de que assim, que bom, né, que eu carrego isso comigo, assim, né? E é interessante, né, Fê, que a gente sente que a gente começa a se conhecer enquanto brasileiro, né? Então, eu lembro que teve um episódio, acho que foi o da Joana, que a gente falou de muitos dizeres populares, e como é engraçado a gente ter que explicar isso em inglês, porque você pode traduzir, mas você não vai chegar na essência. A pessoa não vai, você vai traduzir, a pessoa vai ficar olhando para você, ah, tá. Ela não vai nunca, sabe, ir a fundo naquele sentimento que o ditado popular traduz pra gente em português. Não tem como sentir. Né? Então, e aí a gente tem vai todo aprendendo. Um contexto, né? E aí a gente vai aprendendo a profundidade cada vez maior da nossa cultura, tanto nos dizeres populares, quanto na própria dança, na música. Vamos trazer as inspirações, Fê. Olha as músicas que as pessoas trouxeram pra gente. Nossa, é impressionante mesmo, assim. Como que a gente aprende. Quanto tesouro guardado no coração, né? De cada um, assim, né? Eu acho que nos episódios a gente foi tocando o coração das pessoas através dessa conversa sincera, assim, né? E eles foram se abrindo e, assim, coisas tão bonitas foram saindo, né? Foram aflorando, né? E se a gente for ouvir a música de inspiração do episódio, enquanto a gente escuta o episódio, faça isso, gente, você em casa. Pega a playlist e vai lá por episódio. É impressionante como é que a inspiração está totalmente conectada com o que a pessoa passa, com o que a pessoa vive. Óbvio, né? A pessoa vai lá, gente, é claro que tá. Mas o sentir isso é muito emocionante, é muito forte, sabe? É muito bonito, é verdade. E a gente tinha aquele momento chave, né? Do nosso... do podcast, de todos os episódios, mas antes de falar sobre o momento chave, eu queria dizer assim que cada pessoa que passou por aqui, que aceitou o convite, que apoiou o projeto, né? A gente aqui tá, enfim, só quem já fez um vídeo para o YouTube sabe o trabalhão que isso dá, de produção, de edição, enfim, de roteiro. É muito trabalho. E a gente está fazendo aqui um formato, claro, que para nós, mas também num formato de contribuição, né? A gente acredita que essa é uma contribuição para os brasileiros, para os migrantes, não só para os brasileiros, né? Para quem está imigrando, assim. Então, cada pessoa que veio aqui fez a sua contribuição da sua forma, né? Ou participando aqui, apoiando o projeto, ou já faz também um trabalho, porque acredita nisso. Na sua grande maioria são trabalhos voluntários, né, conectados com a comunidade brasileira, com esse objetivo de, sabe, o pouquinho que eu faço faz diferença, assim, isso é bem bonito, né, de ver. É muito legal, Fê, e assim, só da pessoa ter disponibilizado tempo, né, porque um episódio aí de 40 minutos, ele não foi gravado em 40 minutos, né, tem todo um pré e um pós.
Então, essa disponibilidade das pessoas mostra o tanto que a gente está conectado com a nossa cultura e quanto a gente quer fortalecer esses laços. E também, assim, quando eu falo, produção, a gente chama assim, produção não, produção sou eu e a Clara. A gente só muda de chapéu. Peraí, opa, edição, opa, agora cenário, opa, roteiro, opa. Ai, nossa, eu vou te falar, é tenso. Mas foi gostoso, sabe? E pensar que a gente vai recomeçar uma segunda temporada também, dá até um novo gás, né? Pra gente. Dá. Tô com várias ideias. Eu também. Mas vamos falar sobre a pergunta, aquela que não quer calar. Morar fora do Brasil te tornou mais ou menos brasileiro e por quê? Por que essa pergunta te tocou tanto, Fê? As respostas, né, a essa pergunta. Por quê? Porque tem que pensar bem, hein, para responder essa pergunta, né? Ela é uma pergunta meio filosófica, assim, né? Meio existencial. E parece... E foi tão engraçado. Parece óbvio, né? Mas não é. E aqui, foi tão engraçado que acho que você também percebeu isso. Em alguns casos, a pessoa respondia uma coisa, porque a gente manda um briefing, né, antes para a pessoa responder, que não é nada assim, vamos dizer, combinado, mas é só para ter uma ideia, né, do que vai acontecer no episódio, para pensar antes, né. E aí no briefing vinha uma coisa e na resposta vinha, né, no episódio vinha outra coisa diferente, né, porque esse processo de se preparar para fazer o episódio fez ela acordar para várias coisas, né, legal? Muito, muito legal. E o que eu achei mais interessante é que por mais que a resposta fosse não, eu não me tornei mais brasileiro. No discurso de explicar o porquê, você fala, Você percebe assim, tem umas coisinhas aí. É muito interessante isso, mas isso faz parte de como cada um se sente, né? E tá tudo certo, não tem resposta errada. É só que às vezes a gente, quando a gente externa, é que a gente percebe. Então, às vezes, você responde no automático e quando você internaliza aquela resposta, você tem outros pontos para falar, para perceber, você percebe outras coisas e é bem interessante como é que a gente vai se conhecendo ao longo de todo o processo. Eu acho que é isso que ficou mais claro para mim, sabe? Com todas uma terapia, né? Uma terapia na internet. Mas a balança pendeu para o mais brasileiros. A balança pendeu para essa resposta, ou seja, a maioria dos convidados que vieram, eles chegaram nessa conclusão que eles se tornaram mais brasileiros. E eu também tive o feedback de uma convidada que falou assim para mim, nossa, Fê, alguma coisa mudou em mim depois que eu participei do episódio. Eu falei, é mesmo? Ela falou, tantas coisas que estavam guardadas, que eu não mexia há muito tempo, porque eu tô há muitos anos aqui, e agora eu tô revendo, e eu achei tão legal ela ter dividido isso comigo, assim, né, porque é isso, é essa a intenção, assim, de mexer nisso tudo e pôr pra fora, e como né? É importante a gente dividir isso com as pessoas, né, Fê, porque mostra que a gente tá em autoconhecimento o tempo todo, em mudança o tempo todo. O que a gente mais falou nesse episódio foi abraçar as mudanças. E eu acho que isso é muito legal. Então, quando a gente fez a proposta de fazer um podcast para falar sobre as angústias e delícias e do que a gente só conta para os de casa mesmo, eu tenho certeza que a gente está falando, sabe? Sobre o que a gente só fala para os de casa. Eu acho que é tipo uma prova, né, assim, de que realmente tá mexendo, né, tá tocando onde tinha que tocar, não tá superficial. Exato, que é o que mais importa pra gente, né, é não ser superficial, é verdade. E pensando agora para a próxima temporada, então, a partir de tudo isso que a gente viveu e tal, né, e da proposta do podcast e tudo mais, eu gostei demais, viu, Clá, de levantar essa bandeira de contribuir, sabe, de
qual que é a minha contribuição para o mundo, né? Para a comunidade, para a família, para, enfim, as pessoas que estão ao meu redor. Afinal de contas, assim, essa é o objetivo, né? Assim, da vida, né? Porque a gente não faz as coisas por fazer, né? Então, até quando você acha que você não está contribuindo, tudo que você faz vai atingir alguém. Então, assim, sem falar sobre o podcast, a gente na nossa própria vida, às vezes você toma uma decisão que você às vezes acha assim, isso é decisão minha e só diz respeito a mim, então vou seguir esse caminho. Ele já atingiu outras pessoas sem você querer, né? Não tem como. Acho que assim, tudo que a gente faz, claro que a gente tem um ganho com isso, né? Mas isso não deixa também de ser uma contribuição. Mesmo que seja uma contribuição, né? Que a gente não tem não vai ganhar nada, sei lá, um dinheiro com isso. Mas a sensação de bem-estar também é um presente, né? É uma contribuição, né? O fato de um convidado se sentir pensativo sobre a própria realidade, ou uma pessoa que ouviu o podcast e agora está com uma música que ela não tem costume de ouvir, sabe? Você está levando alguma coisa para essa pessoa, isso é uma contribuição. Tudo que a gente leva para as pessoas é uma contribuição. Então, que bom que a gente está levando coisas boas, sabe? Porque ninguém quer contribuir deixando as pessoas inseguras ou em dúvida, né? Piores, né, então, do que assim, estão, né? É muito legal. Então, eu acho que aqui a gente tem que dedicar realmente toda essa temporada aos nossos convidados que se disponibilizaram, que acreditaram, né? Nós estamos aqui há pouco tempo, em comparação à maioria dos convidados que a gente entrevistou, né? Então, você vê que as pessoas confiaram na gente para abrir o coração, né? Para falar coisas que elas não têm o hábito de falar em comunidade, porque não tem necessidade mesmo, né? Tá tudo certo. Então, esse espaço, ele se tornou tão acolhedor, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer aos convidados que vieram, que se disponibilizaram. E as pessoas também estão deixando comentários, né? Estão assistindo o canal, estão acompanhando, porque essa também é uma contribuição, né? É uma ação para a comunidade que, como que eu posso apoiar? Só de eu divulgar o canal, ou então de eu deixar um comentário, dar um like, me inscrever, já é uma contribuição, né? E que essa corrente do bem, ela possa se ampliar e atingir mais pessoas, né? Então, por isso que a gente tem aqui para a segunda temporada ampliar essa conversa a respeito de contribuição, a respeito de cidadania, né, daquilo que a gente gostaria para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, enquanto imigrante, mas conservando as nossas raízes. Exatamente, né? Fê, eu acho que é um conjunto de coisas, né, que faz o sucesso. Não sucesso de estar na mídia ou alguma coisa assim, mas o sucesso de ter atingido as nossas expectativas. Que isso é um sucesso. E de se sentir bem com isso, né? Assim, além de contribuir, a gente também teve esse ganho, né? Essa alegria. Verdade. Né? Então, isso é muito bacana. Bom, mas então, para finalizar a nossa conversa aqui, o que a gente gostaria de deixar para vocês? Primeiro é que vamos continuar com a segunda temporada, que já está no forno, com muitas ideias aqui, que ideia não falta, o que falta são braços, mas a ideia não falta, né? Ai, ai. E todo domingo, episódio novo no canal. É muito importante pedir a ajuda de vocês, né? De compartilhar, de dar o like, de se inscrever, porque isso ajuda o canal a crescer, a chegar em mais pessoas. Que mais, Clara? Isso. Seguir a gente nas redes sociais é muito interessante. A gente quer saber a sua opinião, inclusive sobre o episódio, se você concorda, como que foi para você. É legal a gente ter esse retorno para, mais uma vez, como a Fernanda falou, chegar em mais pessoas, né? Contribuir com mais pessoas e que mais pessoas possam contribuir com a gente também. Então, deixe lá seu comentário, sua indicação. Às vezes você fala, nossa, podia entrevistar tal pessoa. Isso. Deixa lá. Ou se você quer ser entrevistado, né? Entre em contato pelas redes sociais mesmo. Tem todos os nossos links aí no episódio.
é super importante essa troca, né? Porque a gente está aqui para ajudar a contribuir, né? Então, vamos falar das coisas boas, né? Assim, vamos espalhar as coisas boas, né? Que as pessoas estão fazendo exatamente. aí, que às vezes é cada um no seu cantinho, uma coisa pequenininha, né? Mas quando a gente se junta, a gente tem uma comunidade Exato. fortalecida. E também a lista, né, no Spotify, a playlist, que é muito Sim, bacana de seguir a gente lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar com da certeza. E se playlist. você também quiser contribuir, a gente tem uma playlist de ouvintes. Então, manda para a gente também a sua inspiração, que a Uhum. gente tem duas playlists, a dos convidados e a nossa playlist. Então, traz para a gente como que você se inspira, o que te inspira, né? Traga uma música brasileira que te inspira. Então, participa com a gente, você faz toda a diferença. É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça, semana que vem tem episódio. Semana que vem, segunda temporada no ar. É isso aí. Ô de Até mais, casa. pessoal. Ou de casa.